Oi, gente! Hoje vamos fazer outra resenha do outro livro, tá? Eu tenho que continuar com vocês o pré-modernismo, mas às vezes eu acho que vocês ficam pensando assim, não aguento mais esse pré-modernismo, que a professora Márcia nunca termina. Mas por outro lado eu sei, porque vocês comentam, e com aqueles que eu tenho convivência pessoal, presencial, eu sei que estão aproveitando, que estão até lendo os livros que eu indico nos vídeos do pré-modernismo e tal. Então eu vou dar continuidade ao pré-modernismo. Mas hoje eu quero falar de um escritor e fazer a resenha do livro de um escritor que é muito lido. Até existe uma polêmica de saber se é ele ou a Agatha Christie que está ao lado do Shakespeare e da Bíblia. Eu estou falando do Sidney Sheldon, né? Porque a gente diz que a Bíblia, Shakespeare e Agatha Christie são os livros mais publicados no mundo inteiro. Mas em vários livros de literatura a gente vê que é o Sidney Sheldon que está ali ao lado do Shakespeare, porque ele inclusive está no Guinness Book, né, como o mais publicado dos escritores. Então a gente fica em dúvida porque a gente também encontra essas informações em relação a Agatha Christie. Bom, mas hoje eu vou comentar um pouquinho. Eu não gosto muito de fazer resenha, porque eu já falei em outras resenhas que eu fiz, porque a geração de vocês não gosta do que vocês chamam de spoiler, né? E eu me empolgo na condição de professora, falando sobre um assunto ou falando sobre um livro, e acabo às vezes falando coisas que eu não deveria, porque daí eu já meio que dou a dica de como o livro seria. Mas vamos ver esse aqui, Nada Dura para Sempre, tá? O Sidney Sheldon, como vocês devem saber, mesmo aqueles que não leram muito o livro dele, né? Porque ele é um autor que ele não tem sido tão reeditado como, por exemplo, a Agatha Christie, que a gente recém falou. A Agatha Christie a gente chega em qualquer livraria, da maior a menor, da livraria de rua, livraria de shopping, dos grandes shoppings, em qualquer lugar a gente acha a Agatha Christie, em tudo que é modelo, em tudo que é cor, em tudo que é tipo de capa. E o Sidney Sheldon a gente não acha assim com tanta facilidade. Então muitos da geração de vocês talvez não tenham lido com tanta frequência como leem a Agatha Christie. O Sidney Sheldon, ele é um americano que nasceu em Chicago, lá em 1917, 1917, 1918, por aí, e morreu em 2007. Com 89 anos e alguns dizem que com 90 anos, porque lá no nascimento alguns dizem 1917, outros 1918. E ele escreveu, pelo que a gente lê, cerca de 18 romances. Esse aqui, gente, é a história de 3 médicas. E a história se passa quase toda em um hospital. Claro, se passa quase todo dentro da rotina de um hospital, a gente fica sabendo muito bem como é que um hospital público funciona e tal, mas cada uma das médicas tem as suas memórias, então a gente acaba conhecendo a vida de cada uma e como as 3 foram parar lá nesse hospital público, o Embarcadero, como é o nome do hospital.
Quando a gente começa a ler o livro, a gente tem a impressão que é um livro de advogados, que é um livro jurídico, porque o livro começa com um júri. É o júri de uma das médicas que teria feito o que a gente costuma chamar assim de eutanásia em relação a um paciente. Só que ali ela nem está sendo acusada de eutanásia, ela está sendo acusada de homicídio mesmo, porque ao que o promotor diz, ao que tudo indica, ela teria injetado determinado, acho que se não me engano até foi insulina, na veia do paciente para que ele morresse. E ele morreu realmente e deixou uma herança milionária e justamente para ela. Esse foi até o maior motivo de ela estar sendo acusada no júri de ter matado esse paciente para ficar com essa herança. O júri começa assim. Aí, depois que passa essa parte assim do júri, né, que ela está sendo julgada e tal, então supostamente ela teria matado esse paciente, começa a aparecer a vida dela e de mais 2 médicas lá no hospital. Chega uma turma de médicos residentes no Hospital Embarcadero e ela e mais 2 são as 3 únicas médicas daquela turma, se não me engano, de 150 médicos residentes. E como elas são apenas 3 mulheres, elas fazem ali amizade e resolvem ir morar juntas no mesmo apartamento enquanto estão fazendo a residência nesse hospital. Aí aos pouquinhos no livro começa a aparecer a vida de cada uma delas. Essa que está sendo acusada de ter matado o paciente para receber no testamento essa fortuna. Desculpem a minha distração. É que vocês sabem que eu gravo em casa, na cozinha da minha casa. Então eu tô aqui gravando, tá passando gente ali, aí me distraio e estão fazendo caras e bocas aqui pra mim. Além disso, vocês sabem que eu tenho asma, né? E começo a tossir. Eles até estão fazendo sinal, brincando, né? Como se eu estivesse fumando e tossindo, mas eu não sou fumante. Essa tosse toda é da asma mesmo. E eu adoro pegar os livros velhos, eu já falei pra vocês, né? Pra ler, e daí esse cheirinho de livro velho também me dá tosse. Bom, essa que está sendo julgada, ela se chama Paige Taylor, a doutora Paige Taylor. Aí como é que era a vida dela? Começa a aparecer a vida dela para trás. O pai dela fazia parte dessas instituições, dessas ONGs, tipo Médicos Sem Fronteiras, Organização Mundial da Saúde, alguma coisa assim. Então ele ia para missões, ele também era médico, ele teve missões em lugares assim de pessoas bem pobres, na África, em vários lugares onde tinham guerras e tal. E ela passou toda a vida dela acompanhando o pai. Ela, a mãe dela, e mais um casal de médicos que eram amigos deles e que tinham um filho. Então a infância toda dela, ela brincava com este colega, que quando adolescente ela veio a namorar esse colega. Só que ele ficou lá na África ainda com os pais,
e ela foi mandada de volta para, entre aspas, civilização, porque o pai dela estava muito preocupado com ela, porque eles estavam lá numa tribo que existia muitas invasões, e ele se preocupou com a vida dela quando eles tiveram tipo uma guerra ali entre tribos na África, se não me engano. Aí ela veio morar com os tios, e bem na época que ela veio morar com os tios, o pai dela morreu, foi morto lá por uma dessas guerras internas lá do lugar onde ele era o médico. E ela meio que se perdeu deste amigo, mas eles continuaram se namorando por cartas. E ele sempre prometia casamento para ela, desde que eles eram adolescentes, e ela prometia também casamento para ele, esperar por ele. A outra médica era a Kate, a Cat. A Cat era uma médica muito linda, uma médica negra, que todo mundo dizia que ela servia para ser modelo, porque ela era muito bonita, muito alta, muito atraente. E nas memórias da Cat, a Cat lembra que ela era muito pobre, que a mãe dela fazia faxina, tinha dificuldade para sustentar a casa, e o pai dela, o padrasto dela, melhor dizendo, era daqueles que davam desculpas para não trabalhar, e quando a mãe saía para trabalhar, ele abusava dela, abusava sexualmente desde que ela tinha 13 anos. Aí um dia, era só ela e o irmão. Aí um dia ela resolveu contar para a mãe dela que ela era abusada pelo padrasto toda vez que a mãe saía para fazer as faxinas, e a mãe não acreditou, achou aquilo uma barbaridade, como é que ela podia ter inventado uma coisa dessas a respeito do padrasto, e mandou ela embora, ou tiveram uma briga. Ficou ali, ou a mãe mandou ela embora, ou ela fugiu por conta, ou seja, nenhuma das duas sustentou aquele clima que ficou. Nem a mãe dela queria ela em casa e nem ela queria ficar em casa. Ela foi morar com uma tia. A tia dela, muito querida, e disse, minha filha, não precisa contar o que aconteceu lá com a tua mãe. De agora em diante, esquece tudo o que aconteceu. E a tia meio que disse aquela frase que a gente diz hoje: tu vai ser o que tu quiser. E graças à tia, ela se formou médica e também foi parar lá no hospital Embarcadero. A outra, a Beth Taffet, que chamavam de Roney, a senhorita Taffet era de uma família muito tradicional onde morava. O pai dela era um grande empresário milionário, a mãe dela era uma cientista. Ela tinha 2 irmãs gêmeas, 6 anos mais velha que ela. E essas 2 irmãs eram bonitas, eram inteligentes, eram as meninas mais assim solicitadas da escola, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista da beleza. E a senhorita Taffet, ou a Roney, como chama, ela não, ela era a feinha da família. E até a família fazia piada dela. Diz ali no livro que ela não chegava a ser feia, mas não era bonita e bem sucedida como era um Taffet. Não sei se é Taffet ou Taffet que se diz. Então até a mãe dizia, eu queria fazer um aborto, mas o meu marido não deixou. E o marido, por sua vez, o pai da Roney, dizia assim, e a Roney é o nosso patinho feio, pena que ela nunca vai virar um cisne. E faziam muita piada dela, ela ficava triste, ficava lá no quarto e tal. Aí um belo dia, ela foi num baile da escola, um baile de formatura, e estavam todos ali dançando, todo mundo de casal, né, adolescente, e ela só observando. Aí ela viu que o guri mais cobiçado da escola
estava brigando com a namoradinha e ficou ali sozinho bebendo. E como ela foi sempre uma guria muito carinhosa, muito conselheira, muito amistosa, ela foi ali para ver o que ele, se ele estava precisando de alguma coisa, para que ele parasse de beber, não ficasse triste e tal. E ele disse algo do tipo: tô precisando de alguma coisa, quer sair comigo? E daí ela ficou meio que assim, né? Primeiro, porque ninguém tinha convidado ela nunca. E segundo, porque ela não tinha muita prática de namoro, né? Ela nunca tinha ficado com ninguém. Daí ela ficou um pouco receiosa e o guri disse: tu não quer me agradar? E esse agradar, como diz aqui no livro, disparou um gatilho nela, porque foi o que ela tentou fazer a vida inteira na família, agradar, já que ela era o patinho feio, já que ela era a irmã sem graça, a irmã menos inteligente. Ela pensou: vou agradar ele. E agradar ele queria dizer transar com ele. E eles foram transar. E o guri acabou gostando dela, mesmo que fosse só por aquela noite, mesmo que fosse por estar bêbado, mesmo que fosse chamando o nome da namorada com quem ele tinha brigado. Isso tudo a Roney pensando. E daí ela pensou: eu já sei agradar os homens de alguma forma. Aí olha o que ela fez, foi lá, comprou um monte de livros a respeito de sexo, Kama Sutra e tal, e ficou uma expert em sexo. No hospital, os supervisores dos médicos residentes ficavam sempre pensando: mas como é que a Roney foi a melhor aluna da faculdade de medicina dos últimos 30 anos? Como é que aqui ela não sabe as coisas? Perguntavam coisas básicas para ela e ela não sabia. Aí aparece nas memórias dela como é que ela fazia na faculdade de medicina. Sempre que ela não sabia uma coisa, ela ia lá e agradava o professor, conquistava o professor e acabava tirando as notas altas, né? Com favores sexuais. Ela, inclusive, quando quis estudar, ela queria ser enfermeira, porque ela gostava de cuidar das pessoas. E o pai dela disse: de jeito nenhum. Se tu quer a área da saúde, tu vai ser médica. Uma Taft não pode ser enfermeira, tem que ser uma médica. E mandou ela para a faculdade de medicina morar na casa de um primo que já era idoso em relação à idade dela, né, que tinha 18, 19 anos. Era um primo com 60 anos por aí e com uma esposa bem mais velha que ele. Ela tinha muita pena desse primo do pai, porque ele era muito maltratado pela mulher, a mulher era muito grossa e tal. E um dia, quando a mulher foi dormir na casa das amigas, foi num evento, ela foi lá e seduziu esse primo bem mais velho que ela, que na verdade era primo segundo, né? Era primo do pai. E quando a mulher chega no outro dia de manhã, pega os dois ali na cama. Mas ela que seduziu e insistiu. O primo até falou: tu é uma criança, Deus o livre. Mas ela insistiu até o primo concordar em transar com ela. Só que no outro dia, quando a mulher pegou ele com no caso a prima segunda, que era ela, ele não aparece bem ali no livro porque, se foi por vergonha, por desgosto, por arrependimento, ele se matou. Aí o delegado ouviu todo mundo e chamou a Rony e disse: nós vamos colocar que ele se matou por motivos psicológicos, para ficar bem para toda a família, mas tu tem que sair dessa cidade. Aí ela saiu da cidade, né? Mas
acabou terminando lá a faculdade e foi parar lá no Embarcadero. E no livro aparece toda a rotina do hospital, aparece que a Rony também, volta e meia, tinha que dar satisfações porque ela errava tanto nos diagnósticos. Aí ela lá e conquistava mais um médico, e o médico passava a mão por cima. Não, a doutora Rony é ótima e tal. E a Paige, a doutora Paige, essa que no início do livro tá no júri, sendo julgada pela morte de um paciente, ela estava sempre sendo questionada por um médico. Ela, pelo jeito, era mais bem-sucedida profissionalmente e mais acreditada profissionalmente. Colocaram ela para ser assistente de um médico top, um médico muito famoso. Só que esse médico implicava demais com ela e foi um dos que mais acusou ela de ter matado esse paciente para ficar com a fortuna, porque segundo ele e os outros, ela sabia que esse paciente teria deixado toda a fortuna para ela e não para a mulher e para o irmão da mulher dele. Então, a doutora, essa que está sendo julgada, era mais questionada dentro do hospital. E a doutora Cat, que era a doutora bonita, a doutora elegante, essa doutora que era uma negra, que todo mundo dizia que ela parecia uma modelo, não parecia uma médica, que ela tinha tido essa infância e adolescência muito triste, abusada pelo pai e tal. Ela também era uma excelente médica, ela também sempre dava os diagnósticos ali, ó, exatos. Ela ia fazer uma cirurgia e fazia ali, ó, muito bem feita. Ela tinha um irmão que quando ela fugiu, ela deixou para trás esse irmão, que era bem mais moço que ela. Mas ela sempre ficou em contato com o irmão e sempre ficou com aquela culpa pelo irmão viver aquela vida meio que revoltada, uma vida meio na criminalidade e tal. Então ela sempre mandava dinheiro para o irmão, tinha contato com o irmão e tal. E um dia um dos, como é que eu vou dizer, mafiosos lá da cidade, teve um dos seus empregados lá baleado e tal, e ele pensou, eu conheci tal médica no hospital, aquela médica é muito boa, ela é muito competente, vou chamar ela para fazer a cirurgia aqui em casa, né? Porque eles não podiam ir para o hospital, eram marginais. E ela foi. Aí esse mafioso deu em seu protetor do irmão. Então ela não gostava muito dessa proximidade do mafioso com o irmão, porque o irmão já vivia na criminalidade. Ainda agora ia ser protegido por um mafioso, boa coisa não ia dar, né? Mas ela não tinha como escapar, porque esse mafioso um dia ela atendeu e o mafioso achou que ficou devendo favor para ela. Tudo isso no início sem ela imaginar que ele fosse um mafioso, porque as médicas iam atendendo os pacientes, não sabiam quem eles eram, né? E deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês. Em relação a essa que está sendo julgada, a doutora Paige, ela sempre ficou esperando aquele namoradinho de infância e de adolescência, que também era filho de médicos que também eram médicos sem fronteiras, que viviam em missão na África, como ela e o pai, né? E um dia ele reaparece já casado, para surpresa dela. Aí ela fica por muito tempo desiludida, muito tempo, até que acaba conhecendo um arquiteto, sobrinho do diretor do hospital, e começa aos pouquinhos a acreditar de novo no amor, se dá muito com ele e tudo mais.
Mas o mais importante aqui é que começa com um júri e termina com um júri. E lá no final, que eu não vou contar para vocês, né? Porque vocês sempre dizem que não gostam de spoiler. Lá no final, quando a história está se encaminhando para o fim, claro, no final, quando a história está se encaminhando para o fim, isso é lógico, né? Essas pontas, assim, ó, o que aconteceu com a Honey? Que a Honey era aquela menina que conseguia tudo através de favores sexuais. Por quê? Porque o gatilho dela era agradar, porque ela era de uma família de bem-sucedidos, pai bem-sucedido, mãe bem-sucedida, irmãs bem-sucedidas. E ela, como não era mais bonita e como não era mais inteligente, ela, por um acaso da vida, viu que o favor sexual ela ia conseguir ser bem-sucedida. Como que terminou a vida dela nesse sentido? Não vou contar para vocês. A doutora Cat, que era aquela modelo bonita, que tinha sido, quando criança, abusada pelo padrasto, ela passou a viver com o seguinte propósito: nunca mais vou me relacionar com nenhum homem, nunca mais. Só que chegou um médico no hospital, muito bonitão, muito cobiçado por todos, e ele queria pegar todas as enfermeiras e médicas. Ele pegava mesmo, né? Porque todas achavam ele lindo. E só não conseguia pegar a Cat, porque a Cat não queria ter relacionamento com ninguém. Aí ele apostou com os médicos que ele pegaria a Cat. E a Cat ficou sabendo e pensou: eu vou dar uma lição nele. Porque se ele pensa que vai me pegar, eu vou fazer de conta que tô gostando. Essa minha tosse tá cômica, né, gente? Vou fazer de conta que tô gostando dele e vou ficar enrolando ele até terminar o prazo. Também não vou dizer para vocês o que aconteceu. E no final termina com o júri dessa médica que supostamente teria matado o paciente para ficar com a herança em testamento. Também não vou dizer para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um livro que a gente começa a ler, a gente não quer parar um minuto de ler, porque é uma ação em cima da outra, uma ação em cima da outra, uma história em cima da outra, todas histórias muito interessantes. Parece que a gente está vivendo ali naquele hospital, junto com as 3 médicas, e vivendo também o passado delas, o que elas foram quando crianças, quando adolescentes, quando estudantes de medicina. Esse livro é muito bom. Eu tenho certeza que se vocês começarem a ler, vocês vão adorar. Tá, gente? Então, hoje era isso. Desculpe a minha tosse, desculpe a minha asma. Vocês têm que lembrar que a professora tem 64 anos, né? Então, tem que... olha aqui, ó, até café eu deixei aqui, uma bebida quente e uma bebida fria, por causa dessa tosse, tá? Gente, e não esqueçam, curtam, compartilhem. Quem não tá participando dos sorteios, tem 3 sorteios em andamento. Tem o sorteio lá no vídeo que eu mostro o livro Conde do Monte Cristo, o Conde de Monte Cristo, da edição da Martine Claret, aquela edição luxo. Tem aquela coleçãozinha com 3 exemplares dos livros da Agatha Christie, aquela coleçãozinha da HarperCollins. E tem ainda o último book haul, em que vocês vão escolher um livro que vocês gostariam de ganhar no sorteio, caso vocês fossem os sorteados. Então tem três sorteios em andamento. O primeiro
sorteio que vai acontecer é o Conde de Monte Cristo, quando a gente chegar a 800 inscritos, tá? A gente já tá com quase 700 inscritos, então não falta muito. Participem lá, comentem, curtam, compartilhem com os amigos pra gente chegar logo nos 800, tá bom? Então por hoje é isso, e obrigada, e desculpa essa monte de tosse aqui, de vez em quando eu paro de falar, de vez em quando eu me distraio com quem tá aqui perto de mim e tal, tá bom? Então hoje é isso, até o próximo vídeo.